Bom, boa noite, Narielle, seja bem-vinda à aula do dia 26 de julho de 2021, das 19 horas, né? Vamos dar início, então, à aula da unidade 3, para a gente finalizar justamente essa parte das pessoas jurídicas de direito privado agora, ok? Vou começar passando o slide para a gente poder já discutir a respeito e dar sequência à matéria. E os outros que foram chegando, vai se inteirando com o assunto depois. Só um pouquinho. Pronto. Bom, como já falei, não vou dar sequência nas questões voltadas a pessoas jurídicas de direito privado, né? Ela é uma das classificações que nós já repassamos para vocês lá no artigo 44, e agora falar um pouquinho do artigo 45, referente à questão da sua existência legal, né? Quando é que você dá início à pessoa jurídica de direito privado dentro da essência do próprio direito, propriamente dito. E aí o artigo 45, ele menciona, né, a questão dessa existência da forma que a lei determina. Então, diz o seguinte, artigo 45, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Vimos que o ato constitutivo nada mais é, né, aquilo que determina o funcionamento, né, a existência da própria pessoa jurídica. Pode ser tanto um contrato social, como o próprio, né, o estatuto social dessa pessoa jurídica de direito privado. E elas dão início a partir do momento que ela é registrada. Então, a existência legal, quer dizer, o nascimento dessa pessoa jurídica de direito privado é a partir do registro desse ato constitutivo. Só que aqui no artigo 45 ele menciona o seguinte: depende também de autorização ou aprovação do Poder Executivo, né? Em que sentido isso? Isso vai depender do tipo de pessoa jurídica que tá, de direito privado que está sendo mencionado. Por exemplo, existem pessoas jurídicas de direito privado, como essas empresas de crédito, por exemplo, né, que fornecem crédito para o cidadão comum. Então, necessariamente, ele precisa de alguma autorização especial do Banco Central, né, que é ratificado pelo Poder Executivo nesse sentido. Então, para poder atuar frente às ações que eles promovem, dentro das finalidades que eles promovem, referente a investimentos, né, ao fornecimento de créditos, é necessário, então, que ele tenha justamente essa autorização. Não basta somente ter a questão do registro do seu ato constitutivo, devidamente, né, registrado, mas também é necessário também essa autorização por meio do poder público, ou seja, através do Banco Central, nesse sentido. Um outro exemplo que a gente pode citar também dentro esse próprio parâmetro é referente à questão dessas concessões, né, de áudio e visão, por exemplo, dessas empresas da televisão e rádio, por exemplo. Também é necessário uma autorização especial do poder público também, para poder justamente eles poderem, né, atuar frente às suas ações a quais foram criadas nesse sentido. Então, não só depende da questão do registro, pura e simplesmente, né, do ato constitutivo, mas também, dependendo do tipo de pessoas jurídicas de direito privado que está sendo mencionado, é necessário também que se conceda justamente essa autorização frente ao poder público, melhor, frente à questão do poder executivo, propriamente dito, ok? Então, essa é a menção frente ao artigo 45. Já o artigo 46, ele vai determinar algumas características que devem conter dentro do próprio registro. Então, a gente vai mencionar a questão voltada ao artigo 46, que diz o seguinte: o registro declarará, primeiramente, né, inciso 1, a sua denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Quando ele menciona a denominação, é quando você vai identificar essa própria pessoa jurídica. Então, vai determinar, né, não só a sua razão social, mas também o nome de fantasia, quer dizer, identifica essa pessoa jurídica em si, né? Vai dar um nome a ela. Os fins, né? Como falei nas aulas anteriores, toda e qualquer pessoa jurídica, seja ela pública ou privada, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Então, nesse caso também, você vai ter que, o indivíduo que for constituir essa pessoa jurídica de direito privado,
vai ter que, na verdade, instituí-la, né, apresentando justamente quais são as suas finalidades, seja um fim lucrativo, social, etc. Mas isso vai ter que estar já constando também dentro desse registro, desse ato constitutivo, no caso. Quando eu menciono a sede, nada mais é que a própria localização dessa pessoa jurídica, não propriamente dito um prédio, um ambiente físico, né? Mas sim a sua localidade, onde ela se localiza, por exemplo, domiciliado na cidade de Tangará da Serra. Então, é uma localização da sua sede, onde ela vai funcionar, onde ela vai operar nesse sentido. O tempo de duração. Geralmente, o tempo de duração de uma pessoa jurídica é por tempo indeterminado, a maioria das vezes. Mas nada impede que você menciona a criação de uma pessoa jurídica por tempo determinado, quer dizer, vai ter um início e vai ter um fim. Um exemplo que eu posso citar referente a isso, né, na questão, eu sempre menciono na questão voltada aos acadêmicos, né, na comissão de formatura. Ao fazer uma comissão de formatura, pode ser criada uma pessoa jurídica nesse sentido, né? E aí vai ter um início a partir do momento que for criado e vai ter um fim a partir do momento que os acadêmicos foram colar em grau, por exemplo. Então já vai estar já uma especificação referente à sua finalização. Então já vai ter um tempo de duração entre o início e um fim nesse sentido. E por fim, né, a questão voltada ao fundo social. Então pode ser atrelado também, né, parte de um patrimônio para questões sociais voltadas à criação dessa pessoa jurídica. Então essa é a primeira característica que deve conter justamente o registro dentro desse ato constitutivo. Segundo, né, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e seus diretores. Quer dizer, quem vai tocar essa pessoa jurídica, quem vai administrar essa pessoa jurídica em si, vai ter que estar determinado também, vai ter que estar designado também essas considerações dentro do ato constitutivo, né, frente a esse registro também. Então, as pessoas que vão justamente, né, trabalhar e administrar essa pessoa jurídica, deve estar lá constando também os seus nomes e vamos dizer assim, o estado social, etc, etc, etc. Tá? Então, toda a identificação dessas pessoas também deve constar juntamente dentro desse registro. No inciso 3, menciona-se o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Então, nesse inciso 3, vai determinar se essa pessoa jurídica vai ser de uma forma única, de um único indivíduo, vai ser de forma coletiva, quem vai ser os seus devidos representantes legais para fins, né, de alguma ação que venha contra ela. Então, seus devidos representantes legais vai ter que estar devidamente o quê? Mencionado também dentro desse ato constitutivo. Tá? Então, aí a forma de operar junto a ela, se vai ser uma sociedade anônima, se vai ser uma por conta de responsabilidade limitada, etc, etc. Né? Então, até onde poderá operar o indivíduo referente às suas cotas, ou além delas, vai ter alguma designação especial para poder, né, administrar essa pessoa jurídica. Então, tudo isso tem que estar devidamente designado dentro desse registro também. Se os membros, aliás, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo? Então, a forma como é que vai ser feita qualquer mudança nesse ato constitutivo, se vai ser através de votação, se vai ser através de um único indivíduo que tem um poder pleno para poder fazer essa mudança, se vai ser convocado uma assembleia, ou qualquer situação que queira fazer alguma mudança frente a esse ato constitutivo, tem que estar devidamente já deliberado dentro do próprio registro nesse sentido também. E a forma como vai ser operada essa mudança também. Então, tudo isso vai ser através de voto, indicação, etc, etc. Tem que estar lá pré-estabelecido dentro do registro do ato constitutivo também. No inciso 5º, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Quer dizer, como eu falei agora há pouco, né? Até onde a pessoa poderá operar referente à sua responsabilidade perante essa pessoa jurídica. Você vai dentro dos critérios, dos limites ao qual ele foi, né, designado, por exemplo, eu tenho uma determinada cota, eu respondo até pelas cotas que eu possuo dentro dessa pessoa jurídica. Ou vai além dessa situação, eu respondo pela totalidade dessa pessoa jurídica também. Então, tudo isso, né, tem que estar em conforme em relação, né, a esse registro que tem que ser formulado nesse sentido também. E, por fim,
As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio, nesse caso. Então, as condições de extinção, né, geralmente acontece quando há a questão da liquidação, né, quando você acaba com todo e qualquer débito existente em nome dela, tá? E se sobrar, né, alguma parte referente ao patrimônio que ela possui, de que forma vai ser dividido, ou de que forma, que destino vai se dar referente a esse patrimônio nesse caso? Se vai ser dividido entre os seus participantes, se vai ser doado, se vai ser consumido. Por exemplo, na questão que eu falei agora há pouco, referente à comissão de formatura. Uma vez que você cola grau, né, a comissão pode se desfazer, né? Então, nessa casa, vai ter a extinção dessa pessoa jurídica. Havendo isso, o que acontece? Né? Geralmente, né, se tiver sobras, né, de questões de ordem financeira, alguma coisa, vai se dividir entre seus membros, vai ser doado, vai ser feita uma nova atuação referente a isso, quer dizer, isso tem que já estar pré-estabelecido dentro desse registro também. Então, qualquer situação, né, referente ao patrimônio dessa pessoa jurídica, já tem que ter um destino certo do que vai ser feito referente a ela, para não ter nenhuma dúvida referente à sua atuação nesse sentido. Ok? No artigo 47, obrigam a pessoa jurídica dos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, a pessoa jurídica, né, de privado no caso, que nós estamos tratando aqui, ela responde, né, até o limite que foi concedido, né, aos seus representantes legais. Se qualquer outro indivíduo, né, fizer algum ato contrário a essa determinação da lei, ou seja, exercer uma situação além daquilo que foi permitido a ele, isso vai ficar por conta e risco do próprio agente, do próprio indivíduo que ocasionou, né, o ato, né, excedente nesse sentido. Por quê? Como está dizendo o próprio artigo 47, a pessoa jurídica responde até aquilo que foi concedido ao indivíduo. Se ele extrapolou esse limite, fica por conta e risco desse próprio indivíduo de responder por esse ato. Então, se o indivíduo foi contratado para exercer a função, seja de compras, né, referente a qualquer outra atividade, mas exclusivamente referente a compras, se ele exercer outra atividade que não foi designado a ele nesse sentido, essa outra atividade fica por conta e risco desse indivíduo, ou seja, a pessoa jurídica não poderá responder por esse ato porque foi só designado a limitação da sua atuação nessa questão voltada a compras, ok? De acordo com o artigo 47 que está mencionado nesse caso. No artigo 48, diz o seguinte: se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Isso aqui é mais fácil, né? Está dizendo o seguinte: quando você tem uma pessoa jurídica que tem vários, né, administradores, então tem uma administração coletiva, por exemplo, uma sociedade anônima, né, e etc., e assim, as decisões serão tomadas, né, pela maioria dos presentes, ou seja, monta-se uma assembleia, né, convoca-se os seus associados, os seus, né, representantes nesse caso, e aqueles que estiverem presentes nessa condição é que tomarão as decisões que são pertinentes sobre o assunto que está sendo colocado em pauta lá. A não ser que tenha algo diferente, quer dizer, a não ser que tenha que passar por um outro crivo de análise e etc. Mas isso tem que estar também devidamente já o quê? Estabelecido. Mas, do contrário, tomarão pela maioria dos votos dos presentes que se encontram dentro dessa reunião, nesse caso, dentro dessa assembleia. Ok? Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Isso pode acontecer a partir do momento que haja alguma situação, né, contrária àquilo que já foi pré-estabelecida. De repente, há o falecimento do representante legal dessa pessoa jurídica e não foi determinado quem poderia vir a sucedê-lo. Ou então, né, as pessoas que compõem justamente a formação dessa pessoa jurídica não concordam quem vai suceder nesse caso. Então, para não haver nenhuma desavença, não para haver nenhuma situação que possa prolongar, né, o desfecho dessa condição, poderá ser o quê? Invocado o Poder Judiciário, né, o juiz, ao tomar conhecimento sobre esse caso, ele poderá o quê? Nomear um administrador provisório, até que se restabeleça novamente a sua ordem.
Esse administrador de ordem provisória poderá até se tornar definitivo, caso a concordância de todos os membros que pertencem justamente a essa pessoa jurídica em si. Então, poderá, então, de acordo com o artigo 49, né, ser nomeado algum administrador provisório, invocado pelo próprio Poder Judiciário nesse sentido. Quer dizer, uma vez que ele foi provocado e foi invocado, ele poderá, o juiz, determinar a nomeação de algum administrador provisório para que possa se restabelecer a ordem dentro dessa pessoa jurídica em si. Ok? O artigo 50, ele vai determinar uma outra consideração que nós chamamos de fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica. Isso ocorre de uma forma quando há uma situação de fraude contra credores, ou que haja uma confusão patrimonial onde você não possa distinguir entre qual é o patrimônio da pessoa jurídica, qual é o patrimônio da pessoa que representa essa pessoa jurídica, ou a pessoa natural, nesse caso, né? Então, quando a pessoa natural que faz a representação dessa pessoa jurídica queira, né, criar uma situação vamos dizer assim, de confusão de ordem patrimonial, né, entre o seu patrimônio pessoal e do patrimônio da pessoa jurídica. Alô? Oi, professor. Voltei? Voltou. Eu estava caindo minha internet aqui, eu não sei o que está acontecendo. Mas, tudo bem. Deixa eu voltar então ao assunto aqui. Então, justamente nessa consideração, tá, nós vamos mencionar justamente esse artigo 50. Então, vou ler o artigo 50 e vou tentar explicar de outra forma aqui, exemplificando. Então, diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, onde couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, como eu falei agora há pouco, esse indivíduo, né, o sócio da pessoa jurídica, o seu administrador, nesse caso, ele resolve adquirir patrimônio, né, em nome da pessoa jurídica, né, pela própria pessoa jurídica, porém, esse patrimônio, em vez de ficar em nome dessa pessoa jurídica, é transferido para o patrimônio pessoal dele. E, nesse caso, os seus credores, ao, né, solicitar o devido pagamento à pessoa jurídica, percebe que a pessoa jurídica, ao não fazê-lo, não tem bens garantidores para pagamento desse débito. Por quê? Porque justamente houve esse desvio da finalidade, ou seja, houve um desvio desse patrimônio para o próprio patrimônio pessoal da pessoa física, né, do administrador, nesse caso. Se for constatado, né, esse nexo causal, né, justamente dessa confusão patrimonial, desse desvio, né, referente a esse patrimônio, então os credores poderão solicitar ao Poder Judiciário, né, que justamente o quê? Façam, né, essa intervenção ao patrimônio pessoal da pessoa física, qual representa justamente essa pessoa jurídica, para quê? Para que possa reaver o crédito que eles possuem. Então, pouco importa, né, essa questão, né, do indivíduo poder transferir esse patrimônio em proveito próprio. Por quê? Porque foi constatado que houve justamente essa confusão patrimonial e um desvio da sua finalidade para ver justamente o quê? Uma fraude contra o credor. Se for justamente comprovada essa situação, esse patrimônio poderá reaver, né, novamente, né, adquirindo justamente o que? O patrimônio pessoal da pessoa, o qual representa essa pessoa jurídica, para justamente o quê? Garantir o pagamento dos credores nesse sentido. Então, essa determinação. A pessoa jurídica, como falou, o fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica, ela, ao ser criada, ela é também uma pessoa, ela também tem sua responsabilidade referente aos seus atos. Porém, né, porém, quem representa é que manifesta em nome dessa pessoa jurídica.
E ele, agindo essa questão de má-fé ou, né, constatada essa fraude contra o credor, vai ter que responder por essas atuações. Então, o juiz vai transferir essa responsabilidade pelos sócios, né, para os sócios ou para os administradores, que deverão justamente arcar com a responsabilidade provocada por esse desvio de finalidade. Tudo bem? Então, é essa a consideração que se faz no artigo 50. Entendeu aí, Narielle, referente a esse artigo ou não? Entendi sim. Alguma dúvida até então? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Que bom. Então, para finalizar essa parte, né, referente a essa questão voltada a essas pessoas jurídicas de direito privado, finalizando então esse capítulo, né, o artigo 51 e o artigo 52, que diz o seguinte: no artigo 51, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Isso aqui vai de encontro com aquela famosa frase, né? É mais fácil você abrir uma empresa do que fechá-la. Por quê? O que é constatado nesse artigo 51 é que para você poder extinguir, ou seja, fechar essa pessoa jurídica, ele é necessário que você faça o quê? Finaliza ela através da sua liquidação. O que significa isso? É quitar todo e qualquer débito existente em nome dela. Quando eu falo todo e qualquer débito, é todo e qualquer débito mesmo. Ou seja de ordem tributária, seja na ordem trabalhista, né, seja qualquer outra situação bancária, o que vier em nome dela, tem que ser devidamente o quê? Quitado. Se ficar algo em aberto, ela ainda permanece existente. Então, nesse caso, né, é necessário fazer todas as buscas e averiguações em nome dessa pessoa jurídica para ver se existe alguma coisa em aberto em nome dela ainda, tem que ser devidamente quitado para que depois seja o quê? Extinguida. Caso contrário, permanecerá em aberto ainda. Tá? Então, essa é a dificuldade, muitas vezes, das pessoas tentarem fechar uma determinada empresa ou qualquer outra forma de pessoa jurídica existente nesse sentido, porque é necessário fazer a devida liquidação dela nessa condição, de acordo com o artigo 51. E finalizando, o artigo desse capítulo. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Como eu falei agora há pouco, toda e qualquer pessoa jurídica, ela é considerada como pessoa em si, certo? Então, a partir do momento que ela é devidamente registrado, o ato constitutivo dela, seja o seu contrato social ou o seu estatuto, tá? Ela começa a ter existência para o direito, ela tem existência legal. E nesse caso, dá-se também o quê? A existência essa questão voltada aos direitos da sua personalidade, como se fosse uma pessoa natural também. Então, a questão da proteção ao seu nome, a questão da proteção à sua imagem, tudo isso está vinculado à questão do direito da personalidade da pessoa jurídica em si. E ela tem a mesma proteção que se dá à pessoa natural. Então, tem que ser respeitado e tem que ser também analisado qualquer fator que vai contrário à ofensa referente aos seus direitos da personalidade nesse sentido. Então, são algumas considerações que a gente volta a frisar dentro das características que abrangem a questão das pessoas jurídicas de direito privado. E aí, Nadia, tudo bem então? Esse primeira análise que a gente faz nesses artigos aqui? Sim? Sim, professor. Maravilha. Então, vou passar para os próximos slides, então. Vamos falar um pouquinho das associações privadas agora, então. Só um pouquinho. Bom, então chegamos agora ao capítulo 2, referente às associações. Claro, são associações da ordem privada, ok? Dando sequência, então, ao artigo 53. Tá? Aqui são algumas só, tá, que a gente mencionou, só para a gente ter uma noção como é que funciona justamente esse tipo de associações, tá? Então, o próprio artigo 53 é a definição de uma associação de ordem privada. Então, diz o seguinte: artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos.
toda vez que tem o grupamento, né, a junção de vários indivíduos, né, que se organizam para um fim não econômico, pode ser considerado como uma associação ou como uma associação. E essas associações, só para a gente poder desvencilhar, existem duas formas, né, dois tipos. Aquelas associações nós chamamos de altruística e as associações egoístas. Tá? Então, existem duas formas de associações, altruística e egoísta. Então, como o próprio nome já diz, tá? Associações altruísticas são aquelas associações que visam o bem de terceiros, que visam o bem da sociedade, né, da coletividade em si. Então, por exemplo, a gente pegar associações, né, o AA, né? O AA nada mais é, o significado dele é Associação dos Alcoólicos Anônimos. Então, ele visa beneficiar indivíduos que têm uma dependência, né, ao vício ao álcool. Né? Então, ele tem justamente esse benefício de auxiliar essas pessoas, né, para poder se ressocializar novamente a sociedade nessa condição. Tá? A APAE, outra forma de associação altruística também, que visa beneficiar as pessoas que têm uma certa condição também, né, de ordem especial, né. Então, já o próprio significado, Associação dos Pais dos Amigos Excepcionais, né? Não sei se tem outro significado hoje, mas pelo menos era essa condição que existia, era existente. Então, são formas de associações altruísticas, que vêm justamente, seja também creches, orfanatos, etc, etc, tá? Então, são outras formas de associações nesse sentido. Existem também aquelas associações, né, como clube de serviço também, né? Então, o Rotary, né, a Lions, Rotaract, Interact, tudo isso também são formas de associações também que visam o benefício de terceiros também nesse sentido, tá? Existem também aquelas associações que eu falei agora há pouco, egoístas. O que significa? Somente beneficia aqueles indivíduos que fazem parte da associação. Então, isso vai muito na questão, né, de ordem também social, né, os clubes também né, recreativos, por exemplo, o TTC, né, a ABB é uma Associação Atlética Banco do Brasil, então vai beneficiar quem são os funcionários do Banco do Brasil nesse sentido. O TTC, por exemplo, é outro clube também, né, de associação, né, que vai beneficiar somente quem faz parte justamente dessa quadro associativo também. Então, são algumas exemplificações, né, que beneficiem somente os próprios associados nessa condição, nesse sentido. Então, existem duas formas de associações, as altruísticas e as egoístas, nesse caso. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Então, vamos pegar um exemplo do próprio TTC, que eu acabei de citar, o Tangará Tênis Clube, né? Lá no TTC, né, quando você analisa o Estatuto, ele tem que dizer os direitos e deveres a todos os associados, que tem que valer por igual condição, quer dizer, tem que ter isonomia nessa condição, né? Tem que ter a questão do princípio da igualdade em pleno funcionamento. Porém, poderá então também ser instituída alguma forma de vantagem a esses associados, dependendo do que foi devidamente instituído. Por exemplo, aqueles associados que deram início a essa associação, né, que construíram o TTC, né, desprenderam um determinado patrimônio logo de início que foi necessário para erguer, né, seja o prédio, as piscinas, etc, etc, tá? Então foram dos seus fundadores. E nada mais também que foi considerado nesse sentido, que para quem deu início, logo de imediato, dando origem a essa associação, que eles têm uma certa vantagem em relação aos associados na questão, por exemplo, da falta de pagamento da mensalidade. Então, eles são considerados como sócios remidos. Né? Então, existe uma titulação de sócios, considerado como remidos, são aqueles sócios que não precisam mais pagar o quê? Mensalidade. Tanto que quem for adquirir esse título, né, de sócio, se caso a pessoa que queira desfazer dele, vai valer muito mais do que os outros. Por quê? Porque justamente não tem mais essa vantagem, né, ou essa consideração dada pelo próprio clube nesse sentido, de ter que pagar as mensalidades nessa situação. Isso infringe o princípio da isonomia? Não, porque já é uma situação que já está estabelecido dentro dessa tipo de categoria de sócios. Então, nesse sentido, ele não vai infringir o princípio da igualdade nessa consideração. Então, essa é a razão desse artigo 55 nesse sentido. No artigo 57,
A exclusão do associado só é admissível havendo o quê? Uma justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então, o indivíduo, para poder justamente, né, ser, vamos dizer assim, ser convidado a se retirar dessa associação, é necessário que haja o quê? Uma justa causa devidamente comprovada para isso. E mesmo assim, né, o indivíduo que está sofrendo esse tipo de procedimento contra ele, poderá também adquirir o princípio da ampla defesa, ou seja, manifestar o seu direito de defesa e de recurso para poder justamente descaracterizar essa condição contra ele, caso ele queira ainda permanecer dentro dessa associação em si. Então, vamos supor, o cara comete alguma irregularidade, né, tipo, né, ameaça alguém dentro da associação que vai infringir justamente algum artigo dentro desse ato constitutivo, né, dentro do seu estatuto, nesse sentido, o que acontece? Ele está justamente, né, criando uma situação de contrária à sua permanência. E, nesse sentido, ou ele manifesta, né, para poder justamente contestar essa situação, ou ele vai ser convidado a se retirar dentro da associação nesse sentido. Mas nada que deixe também ele se manifestar através de um recurso ou de uma defesa que é necessário para poder se permanecer ainda dentro dos quadros associativos da própria pessoa jurídica em si. No artigo 59, né, diz o seguinte: compete privativamente à Assembleia Geral. Né, quando é convocada uma Assembleia Geral, em todos os associados, o que deve ser discutido, né, exclusivamente a ela, né, privativamente a ela? Destituir os administradores, então somente para destituir alguém é só através de uma Assembleia Geral, da administração em si, e no caso também de querer o quê? Alterar o próprio estatuto. Qualquer mudança referente ao estatuto somente com a devida Assembleia Geral. Caso contrário, não é possível fazer outra forma de mudança referente a essa condição prevista na lei nesse sentido. Então, sobre associações, é isso que eu queria só mencionar para poder justamente ter uma noção como é que funciona basicamente esse tipo de situação aqui. Ok? Então, dentro do capítulo 2, Marielle, alguma dúvida também? Você queira manifestar ou não? Não, professor. Tranquilo, então, né? No próximo, vamos falar um pouquinho sobre fundações privadas agora, tá? Então, vou tentar passar um outro quadro aqui. Dando. Pronto, capítulo 3, então, referente às questões das fundações privadas. Tá, antes de eu falar sobre fundações privadas, eu quero só fazer um lembrete daquilo que nós já havíamos discutido sobre fundações, seja de ordem pública também, né? Anteriormente, a gente comentado que seja qualquer fundação, seja ela pública ou privada, o que acontece? Ela tem uma dependência de ordem econômica, né? Só lembrar o NEMAT que eu falei outro dia, né? O NEMAT é uma fundação pública, né, criada pelo poder público, no caso do Estado do Mato Grosso, e ela depende dentro do orçamento que é previsto para poder justamente se manter, né, pagar suas dívidas, né, seus dividendos e assim por diante, ok? E aqui também não foge muita regra também, a questão da fundação privada. A fundação privada é desprendida uma parte de um patrimônio de um particular, né, uma pessoa que tem bastante condições financeiras para isso, e justamente que ele vai desprender parte desse patrimônio para justamente criar uma fundação de ordem privada, por exemplo, para atender também o quê? Seus fins sociais, né? Mas ele faz isso de graça? Não, geralmente ele pode ter algum benefício também referente a isso, principalmente na questão de ordem tributária. Porque em vez de pagar imposto de renda, aquelas pessoas, né, que têm justamente uma condição melhor na questão financeira, então ele prefere justamente criar uma fundação, né, para poder justamente, né, não só atender a sociedade dentro do aspecto social que essa fundação pode vir a atingir, mas também, né, ele tem um benefício na questão de ordem tributária. Então, em vez de dar direto ao governo, ele pode oferecer, né, um benefício diretamente àquele que realmente necessita. Então, ele vai ter um abatimento de ordem tributária para poder justamente atender justamente esses benefícios que pode ser concedido frente às ações
dessas fundações de ordem privada também. Então, também não é, há uma troca, né, de considerações que pode ser feito justamente nisso. Um exemplo bem grande referente a isso é a questão da Fundação Bradesco, só para ter uma ideia. Então, imagina, uma instituição bancária como o Bradesco tem várias condições, né, de ordem financeira, onde tem, a cada ano, bate recorde de lucratividade. Então, ao instituir justamente a sua fundação, ele atinge seus objetivos de ordem social, né, viabilizando, né, seja qual for os seus objetivos, né, que atende à coletividade de toda forma, nesse sentido. E, além do mais, ele tem um marketing pessoal, né, que vai sempre ser agraciado com essa situação pelos abatimentos que se tem dentro da ordem tributária que poderá ser feito nesse sentido. Então, é uma consideração que a gente faz justamente para poder entender essa questão voltada às fundações privadas. Então, de acordo com o artigo 62, diz o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor, né, a pessoa que cria, fará por escritura pública, ou seja, estando vivo, né, por atos intervivos, ou testamento, quer dizer, após o seu falecimento, pós-mortem, uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, quando você faz uma dotação especial de bens livres, né, como está dizendo logo abaixo, então tem que fazer um ato de dotação. Esse ato de dotação vem antes mesmo do registro do ato constitutivo dessa fundação privada. Quer dizer, você garante primeiro o patrimônio. Então, uma vez que você já faz essa dotação, você determina o seguinte: existe um determinado patrimônio livre, uns bens livres, ou seja, desembaraçados, sem gravames ou ônus, quer dizer, pode utilizar na sua totalidade. E uma vez feito isso, esse patrimônio não mais poderá o quê? Retornar ao seu instituidor, ou ao seu proprietário anterior. Então, ela já vai ter um fim, já vai ter um destino já certo referente à utilização desse patrimônio. Por quê? Se for feito isso, como eu falei agora há pouco, né, a pessoa pode ter um enriquecimento ilícito, porque não vai ter mais tributo referente à utilização desse patrimônio. Então, seria uma situação de burlar justamente o fisco, e não é o caso. Aqui, uma vez feita a dotação, já vai ter esse destino, seja lá a condição que vai ser colocado, mas esse patrimônio mais o que retornará ao seu instituidor de origem, ao seu antigo proprietário. Então, tem que ser um bem livre, ou seja, desembaraçado, sem gravames, sem ônus, que pode ser utilizado sem qualquer impedimento referente à sua totalidade nesse sentido. Uma vez feita essa dotação, também apresenta o quê? Objetivo ou finalidade, como toda e qualquer pessoa jurídica. Então, vai ter um destino certo já para a utilização justamente dessa criação dessa fundação em si. E como vai ser a forma de administrar o patrimônio designado. Então, lá vai estar instituído já os seus administradores e como é que vai ser determinada a forma como é que vai ser feita a administração desse patrimônio também. Seja de ordem coletiva, vai ser instituído um presidente, um diretor, gerente, seja lá o que for, mas vai ser feito convênios, e etc, etc. Então, isso nada mais é que uma minuta antes mesmo de ocorrer o registro do ato constitutivo. Como eu falei, você garante primeiro o patrimônio, né, o dinheiro, né, a questão de ordem financeira, para depois, né, dar a formação dessa pessoa jurídica em si. Ok? Então, primeiramente, ato de dotação. Bom, dando sequência, o que deve constituir justamente a finalidade dessa fundação de acordo com o parágrafo único? Diz o seguinte: a fundação somente poderá constituir-se para fins de, como está dizendo, inciso 1, assistência social, para a cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, para a educação, para a saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e para atividades religiosas. Então, as finalidades que estão previstas aqui visam justamente, né, atender a coletividade. Ele visa justamente, né, um fim social dentro dessas especificações que foram designadas pelo parágrafo único e seus devidos incisos nesse sentido, ok? A partir do momento que você determina a criação dessa fundação privada em si. Além do mais, né, o artigo 63, quando insuficientes para constituir a fundação,
os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, se o patrimônio não alcançou, né, o objetivo de criar essa fundação em si, como falei, esse patrimônio mais poderá o quê? Retornar ao instituidor de origem. Por quê? Porque já foi feito o seu ato de dotação, já tem um fim destinado. Uma vez feito isso, caso não for criar justamente a fundação com esse patrimônio, porque não teve condições para isso, poderá ser então destinado esse patrimônio a uma outra fundação que atenda justamente a finalidade ao qual foi destinado esse patrimônio. Então vai ser instituída justamente uma fundação, né, de ordem semelhante nesse sentido, de acordo com o artigo 63. E na questão, como está colocado ali, atuações do Ministério Público junto às fundações. O Ministério Público ele tem o poder, né, de poder atuar tanto na fundação pública como na fundação privada, porque existem alguns critérios, né, que são designados a este órgão para poder justamente dar a necessidade de preservação a toda e qualquer fundação, seja pública ou privada nesse sentido. Então, por exemplo, elabora estatutos em 180 dias não for feito após o ato de dotação. Quando é que se começa a contar esse prazo? A partir do momento, né, que se for feito o ato de dotação. Uma vez, como eu falei para você, o ato de dotação é uma minuta, é um preparo para fazer justamente o registro do ato constitutivo. E uma vez feito a elaboração desse ato de dotação, se não for constituído em um prazo de 180 dias o próprio estatuto, né, o registro do ato constitutivo que é necessário para isso, então o Ministério Público tem esse poder para justamente o quê? Elaborar esse estatuto nessa condição. Por quê? Porque ele tem esse poder discricionário para poder se manifestar a respeito disso, ok? Uma outra consideração que se faz ao Ministério Público é ele vela pela fundação, ou seja, ele protege, ele tutela, ele fiscaliza, né, os atos provocados pela fundação em si. Então, ele tem esse poder também de proteção referente a qualquer fundação, seja pública ou privada nesse caso, tá? E também para a alteração do estatuto tem que passar pelo seu crivo, ou seja, qualquer manifestação contrária, né, referente à mudança, né, que se é necessária frente ao estatuto dessa fundação em si, o Ministério Público tem que ter conhecimento, tem que passar então pela sua análise nesse sentido, né, para ver se ele aprova ou não também essa mudança. E também, como atuação, ele fiscaliza para não contrariar o que? Os virtuar a finalidade da fundação, poder aplicar até a sua o quê? Extinção. Então, ele, ao analisar, né, os critérios ao qual foram criadas essas fundações, ele poderá o quê? Ao ser analisar pelos seus critérios, né, ele pode propor, né, se está acompanhando justamente a finalidade ao qual foi proposta desde o início, e caso não tenha, houve algum desvio, alguma situação que cause alguma estranheza de funcionamento dessa fundação, ele pode até propor a sua extinção também. Então, é muito rigoroso, né, essa questão da manutenção das fundações, porque passa pelo crivo do órgão chamado Ministério Público para a manutenção e fiscalização dessa fundação em si também. Okay? Então, são algumas ações que são promovidas pelo Ministério Público nesse sentido. E, por fim, o artigo 67, né, diz o seguinte: para que se possa alterar o estatuto da fundação, é nisso que é a reforma, né? Primeiro, seja deliberado por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, então pela maioria absoluta, né? Então, se você observar que 2/3 votaram para a mudança, né, para liberar qualquer ação provocada pela fundação, é necessário passar justamente por esse crivo de votação nesse sentido. Outra situação, não contraria ou desvirtue o fim dessa. Como é que eu falei agora há pouco, a finalidade tem que ser proposta no início e tem que permanecer até o seu fim. Né? A não ser que seja alguma situação de anomalia ou qualquer outra situação, né, passando pelo crivo do Ministério Público, né, como seja lá, colocado no inciso 3, seja aprovado pelo órgão do Ministério Público. Caso contrário, tem que permanecer justamente a finalidade ao qual foi constituída essa pessoa jurídica, essa fundação privada, no caso, até o seu fim. E como na maioria, né, de 2/3, pode mandar modificar justamente, né, a questão da liberação referente a essa fundação em si, a 1/3, que é a minoria, né,
vai tomar ciência também que há essa mudança, então ela pode, o que também está dizendo lá, ciência é a minoria para impugnação. Então, esse 1/3 que sobra, que foi vencida, ela poderá o quê? Contestar. Então, ela pode manifestar também o seu descontentamento através de uma impugnação ou de uma contestação, para que ver, né, se eles têm razão ou não. Então, ela pode ser justificada nesse sentido também. Então, de repente, não alcançando a finalidade ao qual foi proposta essa consideração referente à pessoa jurídica, ela deverá o quê? Então, ser instituída essa mudança, né, pela maioria. Porém, essa minoria tem direito também de manifestar, né, ao contrário, né, e até contestar também essa situação, desde que apresente as devidas justificativas para isso. Ok? Referente a essa questão sobre as fundações privadas, Narielle, alguma dúvida ou não? Não, professor. Tá tranquila? Tá. É muita informação, né? Pouquinho. Pouquinho, né? Mas depois com o vídeo você pega e fica tranquilo também. Não tem nada. Não vou fugir também do que está sendo comentado aqui com a gente, não, tá? Tá tudo aqui na nossa apresentação com vocês aqui, tá bom? Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho agora da questão dos negócios jurídicos, tá? Então, o negócio jurídico também faz parte também dessa unidade, né? Vou ver se eu consigo já passar aqui. Então, vou passar um slidezinho sobre negócio jurídico também, para a gente tentar finalizar justamente essa aula agora com vocês aqui. Tá? Bom, então vamos seguir o que está no nosso slide aqui. Então, negócio jurídico, tá? Como eu falei para vocês, a questão do negócio jurídico é, né, uma subcategoria da modalidade de relação jurídica. Então, quando a gente fez aquela divisão sobre pessoas, objetos e relações jurídicas, né? E lá como os elementos do direito. E lá eu falei que dentro do código, né, do Código Civil, que nós estamos trabalhando aqui com vocês, os negócios jurídicos fazem parte justamente dessa categoria, né, dessa subcategoria da própria relação jurídica. Então, o que é uma relação jurídica, que eu já coloquei ali também? Consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pela própria lei, pelo ordenamento jurídico, e geram direitos ou obrigações para ambas as partes nesse sentido. Então, qualquer forma de relação entre os indivíduos, né, é uma forma de relação jurídica, que pode envolver também negócios jurídicos também, ou seja, né, a parte contratual também dessa situação de relação, tá? Então, quais são os elementos que compõem justamente esse negócio jurídico? Tá dizendo lá. Partes capazes ou capacidade do agente. Então, no mínimo, esses indivíduos que vão, né, ter essa relação dentro da relação jurídica em si, que envolve um negócio jurídico, tem que ter plena capacidade, ou seja, são maiores de idade, né, têm um discernimento, quer dizer, atende justamente, né, a questão do artigo 5º, que nós já mencionamos com vocês aqui dentro do Código Civil também. Então, são pessoas que têm essa plena capacidade de poder atuar frente a esses negócios. Uma outra condição, né, prevista dentro do negócio jurídico, qual é? A vontade e o consentimento livre. Então, ninguém é obrigado a nada, né, desde que uma vez, né, for formulada essa condição. Então, as duas partes, né, as partes envolventes nesse sentido, poderão manifestar de forma livre essa condição. Então, o consentimento é bastante espontâneo e bastante livre, né? Eles vão se adequar referente a qualquer ajuste que é necessário para poder atuar, né, frente a essa fórmula de relação entre um e o outro. O que eles vão atuar? Dentro dos critérios legais, ou seja, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, né? Então, tem que ser realizável essa situação. Não adianta criar alguma situação absurda, né? Eu só vou concluir esse negócio se cair neve no Mato Grosso, apesar que ultimamente está tendo umas mudanças climáticas nesse sentido, né? Então, são situações praticamente impossíveis de realizar, então não é possível, né, que isso aconteça. Agora, dentro dos critérios que a lei determina, dentro da possibilidade que é prevista nesse sentido, então tem que ser também designada a forma das suas finalidades nesse sentido. E, por último, a forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, dentro dos critérios que a lei determina. Não adianta você criar algo além do permissivo legal,
algo abusivo, né, criando cláusulas que a gente chama de cláusulas leoninas, né, são abusivas, né, isso pode criar o quê? Matéria de contestação, né, de impossibilidade de manter esse negócio jurídico em atuação ainda. Então, dentro dos critérios dos modos que a lei determina, né, então esses são os critérios que tem que ter como elemento do negócio jurídico em si, formulado entre as partes, nesse sentido. Nesse sentido, então, né, existe a questão da classificação desse negócio jurídico, né? Como é que é feita essa classificação? A classificação é quanto à manifestação da vontade, quanto às vantagens, quanto à sua subordinação, ok? Quanto à manifestação de vontade, ela pode ocorrer de forma unilateral ou bilateral. Se ocorrer de forma unilateral, ou seja, a declaração de vontade feita por uma única pessoa, né, uma ou mais pessoas na mesma direção. Exemplo, um testamento, né, uma renúncia. Então, um indivíduo, ele determina, né, um único indivíduo, nesse caso, ao fazer um testamento, ele determina a quem direcionar seu patrimônio. Pode ser direcionado a vários indivíduos ou a um único indivíduo também, né, ou a ninguém, caso haja essa vontade desse indivíduo. Então, por isso é unilateral, quer dizer, depende da vontade de ser uma única pessoa nesse sentido. Ou através da manifestação de vontade bilateral, ou seja, duas manifestações de vontade em sentido oposto, porém, a coincidência em relação do objeto. Exemplo, a relação de compra e venda. Então, vai ter o comprador e o vendedor, né, em que esses dois indivíduos vão estar em polos diferentes, né, um vai querer adquirir o patrimônio, o outro, o bem, né, que está sendo discutido, o outro quer vender esse patrimônio, quer dizer, estão tendo a mesma manifestação de vontade, mas em sentidos opostos, porque cada um está num polo, né, diferente um do outro nesse sentido. Mas há essa coincidência de relação ao objeto, né, de vender ou de propor a venda ou de propor a compra desse objeto. Como vale também para locação, prestação de serviços e etc, etc. Então, pode ocorrer de uma forma unilateral ou bilateral. Quanto às vantagens, pode ser de forma gratuita ou oneroso. Gratuito quando outorga vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação. Ou seja, um contrato de comodato, uma doação. Então, você oferece a alguém, né, um determinado, eu quero que você receba esse carro de forma de doação. Mas eu tenho que pagar um. Não, simplesmente não, eu estou doando, né? Estou fazendo um benefício a você nesse sentido, sem exigir nada de você. Tá? Então, é gratuito. Ou pode ser também o quê? Oneroso. Impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais a todos os envolvidos. Novamente, a compra e a venda. Né? Então, eu estou vendendo, né, em contraprestação, né, vai existir o quê? Uma prestação de um pagamento. Então, ela se torna mais oneroso. Né? Só você recebe na íntegra caso você quitar tal pagamento. Então, é essa consideração que se faz referente a essa vantagem também. Um outro item, quanto à classificação, é quanto à sua o quê? Subordinação. Pode ser principal ou pode ser acessório. Principal são os negócios jurídicos que têm existência própria e não depende de nenhum outro, no caso da compra e venda novamente, né? Então você vai colocar todas as cláusulas que são necessárias para realizar esse negócio jurídico, né? A forma de pagamento, os critérios de referente à entrega do produto, etc, etc. E dentro desse próprio contrato de compra e venda, você pode instituir o quê? Cláusulas acessórias. Como está dizendo lá, aquela cuja existência subordina a um outro. No caso, uma fiança, uma caução. Então, uma vez que você, né, faz a venda desse produto, por exemplo, né, ou a compra desse produto, você pode exigir que seja feita uma garantia, caso o indivíduo não entregue o produto, né? Ou pode solicitar também uma garantia, né, através de uma fiança, né, de caso o indivíduo não pague sobre as prestações que foram colocadas dentro da cláusula, que outros indivíduos possam vir a assumir essa responsabilidade também. Então, são questões voltadas, né, a incrementar a parte principal, que nós chamamos de acessório. Então, são algumas situações que estão envolvidas justamente dentro dessa classificação do negócio jurídico. Alguma dúvida, Arielle, referente a isso? Não, professor. Beleza. E finalizando, tá? Os planos de negócio jurídico. Então, o plano de validade, como é que ela se dá, essa questão da validade referente a esse negócio jurídico em si. Ocorre através da manifestação da vontade, do agente em si, quer dizer, das pessoas que estão envolvidas, do objeto, que é o foco dessa consideração, e a forma que vai ser estipulada, né,
a ação desse negócio jurídico em si. Então, quanto à manifestação da vontade, ela pode ser livre e de boa fé. Livre pode ser, porque pode ser condicionado, seja através da lei, pela moral, pela ordem pública, ou seja, através de um contrato. Tá? Então, você pode condicionar a forma de atuar frente a essa questão da manifestação de vontade em si. Ou através da boa fé, ou seja, pela palavra, né? Você acredita, você determina. Isso está sendo um pouco menos usual, né? A não ser que você tenha uma relação muito próxima com o indivíduo, né, que vai negociar com você. Mas, do contrário, é necessário sempre que se faça um contrato, né, para poder justamente o que? Estipular essas garantias para não haver nenhuma situação desagradável de realização desse negócio jurídico em si. Então, seja através dessa forma condicionada que eu falei anteriormente, tá? O agente, né, tem que ser capaz, né, porque a incapacidade pode ser suprida através de quem? Através de uma representação ou assistência. Então, o agente legitimado pode estar impedido de praticar determinados atos, né, artigo 1521, inciso 3, não pode casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Então, na questão do agente capaz, a pessoa tem que ser plenamente capacitada, né, quer dizer, pelo menos ter discernimento e ser maior de idade nesse sentido. Caso o indivíduo seja incapaz, né, qual que pode ser a mudança em frente a isso? Que ele tenha a sua devida representação, né, nós já falamos disso nas aulas anteriores, na questão da pessoa natural, né, ou através da assistência, né, de uma pessoa que dá justamente essa assistência, né, ao assistido, né, que possa justamente fazer essa manifestação de vontade em nome dele. Na questão, existem as questões impeditivas, né, referente a qualquer ato nesse sentido. Coloquei como exemplo, né, que o adotado, né, não pode, né, realizar uma união com outro indivíduo, com um indivíduo que é o seu adotante, porque isso é um impedimento legal. Por mais que eles tenham essa afinidade entre eles, a lei não permite, tá? Então, existem situações de impedimento legais nesse sentido também, tá? Eu só coloquei isso como exemplo aqui para a gente entender essa viabilidade, se pode ou não pode nesse sentido, tá? O objeto. Objeto. Tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, né? Ou seja, lícita de acordo com a lei, né? A lei determina a situação. Possível, quer dizer, a realização dela tem que ser, né, de ordem física, né? E dentro dos critérios que a lei determina também. Então, tem que ser palpáveis essas considerações também. E determinável e determinável, né? Determinado e determinável, quer dizer, você estipula, você, né, tem uma forma de realização dela também. Né? Então, essas considerações se faz referente ao bem ou objeto que está sendo colocado em foco nesse sentido, é que determina justamente o seu funcionamento e realização do próprio negócio em si. E por último, né, a forma como ela deve ser feita, seja de forma livre, né, ou seja, no aspecto contratual, as duas partes poderão transigir ou manifestar seu ato de vontade nesse sentido, ou especial ou solene, quer dizer, através de alguns critérios que foram determinados pelo próprio indivíduo também, ou pela própria legislação que determina dessa forma também, né? Então, vamos supor que existem situações, né, de ordem especial que a lei determina. Por exemplo, na questão da formalização de um contrato de casamento, né? Então, tem alguns critérios que existe formalidade. Tem que ser com testemunha, tem que ter, né, o juiz para a questão de manifestação dentro do juiz de paz nessa consideração. Tem que ser de voz alta, né, no ambiente aberto, que possam todos se manifestar referente àquilo, àquela situação. Quer dizer, existe toda uma questão de formalidade que a lei exige para que se possa concretizar aquele próprio negócio jurídico nesse sentido. Ok? E, finalizando, né, sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você verá sempre o que? As glórias, nunca os sacrifícios que os levaram até ali. Então, essa é uma frase que eu considero que nada é fácil, né? Para você chegar até aqui, como você chegou, Naria, você tem que passar por vários, né, obstáculos também, né, superando justamente esses desafios da própria pandemia, assistindo às aulas conosco aqui, né, praticamente, né, unitária, só você e eu aqui, né, praticamente, né, mas que você consiga justamente alcançar os seus objetivos, né, referente a questão da conclusão do curso também. Então, é isso que eu desejo a você, né, referente à questão
dentro da nossa disciplina nesse sentido, ok? Faço novamente a indagação, né? Você tem alguma dúvida referente a esse tema ou não? Que você queira manifestar? Não, professor. Tá tranquilo? Sim. Maravilha, então. Ariela, se eu pedir para você, só para aparecer só um pouquinho aqui para mim, só para eu poder, né, a gente se ver, porque vai que a gente se encontra nos corredores isso, só para a gente ver um pouquinho também, né? Você sempre está oculta aqui para mim, mas, né, pelo menos eu só ouço a sua voz, né? Ariela, então é isso, tá? É isso que a gente vai ter agora nessa unidade 3, vai ser a última avaliação que eu tenho com vocês aqui, tá? A partir de amanhã, no mais tardar, eu já estou, né, colocando no SIGA para vocês justamente já desenvolver essa avaliação, que vai até domingo, tá? Eu vou estender até domingo. No mesmos moldes que eu já fiz anteriormente, com 10 questões objetivas, né? Com 4 tentativas, ficando a nota da melhor tentativa de vocês, tá certo? Então, são os critérios para a nossa última avaliação aqui. Com isso, eu concluo, né, a nossa disciplina. Espero que tenha atingido pelo menos a contento um pouco desse conhecimento da área jurídica para você aí, tá? E que sirva de auxílio para as outras disciplinas que você tem aí dentro do nosso curso. Tudo bem? Seja comigo ou com qualquer outro professor nesse caso aí. Tudo bem? Tudo sim, professor. Então, desejo para você, então, uma boa noite, tá? Um bom descanso, muita saúde, essa semana toda aí também, e que faça uma boa avaliação conosco aí, e se Deus quiser a gente se encontre no Unemat de ordem física depois, né? Presencial, tá bom? Obrigado, professor. Desejo tudo igualmente para o senhor. Tomara mesmo que volte e a gente possa se encontrar assim nos corredores da Unemat. Quem sabe fazendo outra matéria mais para frente. Quem sabe, né? Quem sabe. Então tá bom, então. Um abraço para você, então, tudo de bom, tá? E boa noite, então. Muito obrigada, viu? Sua matéria é excelente. Eu agradeço mesmo, tá bom? Sem mais, que me vai dessa agora. Não, eu que agradeço. Sua matéria foi uma das melhores, assim, que eu mais gostei de fazer nessa. No caso, eu gostaria de fazer presencial, né? Mas como não pôde, teve que ser no ensino remoto mesmo. Ah, sem dúvida, é uma diferença bastante também, porque o contato né, na sala de aula também é diferente, né? Então é mais, tem mais vivência, né, nesse sentido, né? Então a gente consegue desenvolver um pouco melhor também nessa situação, mas infelizmente vai ser dessa forma mesmo por enquanto, né? Mas logo, logo a gente volta ao, ao novo normal, vamos dizer assim, né? Se Deus quiser, professor. Então tá bom, né, Arielle? Uma boa noite para você, então, tudo de bom, tá? E se Deus quiser a gente se vê. Se Deus quiser, sim. Boa noite. Tudo de bom para o senhor também. Obrigado, tudo de bom, então. Tchau, tchau. Tchau.